Olá, meu nome é Roberto Cisneros, sou médico ortopedista, cirurgião de joelho e do trauma esportivo. Iremos conversar sobre um assunto que eu tenho tido muitos pacientes em consultório, sobre uma queixa que é bastante comum, são dores articulares de joelho associado com a prática de academias e corridas principalmente, e algumas vezes de dança. São os sofrimentos das cartilagens. Como a gente vê nessa peça anatômica, a cartilagem é uma estrutura de revestimento de qualquer articulação. Ela funciona como um piso e um contrapiso, onde ela é o piso. Ela funciona como um pneu e uma roda, onde ela é o pneu. É uma estrutura que reveste todo o osso articular, que está de frente para outra cartilagem, como você vê aqui. O fêmur aqui é todo revestido com cartilagem, a parte de baixo aqui é osso. A tíbia também, a parte de baixo é osso, aqui abaixo do menisco você tem cartilagem. A rótula é revestida de cartilagem, aliás a cartilagem da rótula é uma cartilagem mais espessa que nós temos no corpo. E essa estrutura é feita para amortecer impactos, serve para amortecer impactos e também ela facilita o deslizamento da articulação. A cartilagem tem um processo vivo por toda a nossa vida. A estrutura que ela tem não se altera, mas essa estrutura é mantida a custo de elementos químicos e esses elementos vão se alternando na vida, é claro que vão gastando com o passar dos anos e também proporcional a outros efeitos como sobrepeso, idade e aspectos genéticos. O que nós temos observado hoje, que nos chama a atenção, é as lesões que estão acontecendo com essa estrutura, principalmente em práticas anormais, em academias, em práticas de dança, em algumas práticas esportivas. O que você sente? O que faz você buscar assistência médica ortopédica? Normalmente você está praticando exercício, está fazendo uma academia e percebe que o teu joelho está crepitando muito. Ou você percebe que o teu joelho está doendo, conforme você tenta progredir na academia, você não está conseguindo. Às vezes o teu joelho pode inchar. Às vezes você só tem uma crepitação e nada mais. Mas percebe que cada vez que você tenta fazer a sua prática, num momento ou logo após, você passa a ter algum tipo de sintoma. Esses são os sintomas mais comuns de sofrimento da cartilagem. Nem toda crepitação é lesão da cartilagem, mas uma crepitação crescente e intensa, normalmente é um sofrimento de cartilagem. Cartilagem, a lesão da cartilagem, você tem vários graus de lesão. De uma forma bem grosseira, a gente diria que as lesões da cartilagem é uma classificação que a gente usa mais para ilustrar, para explicar para o paciente como é que é lá, que já não é mais usada essa classificação. Numa primeira fase ela amolece, numa outra fase ela começa a rachar, numa terceira fase ela solta um pouco dessa cartilagem e numa quarta fase ela expõe o osso, ela expõe a roda, ela expõe o contrapiso. Nessa terceira fase, não tem o que fazer do ponto de vista medicamentoso ou clínico, ou mesmo de exercícios. Então, o que é importante? Que a gente não chegue a nenhuma dessas fases. E na presença de qualquer um desses sintomas, que a gente busque assistência médica. Busque o profissional habilitado. O que a gente encontra com frequência nesses pacientes? O que é mais comum em pacientes que têm dores articulares é o uso inadequado, a exigência exagerada daquela articulação, numa atividade física muito pesada, que aquele seu joelhinho não suporta. Seja porque a carga é exagerada, seja porque ele tem algum problema articular já, seja porque tem déficit muscular inerente às vezes ao próprio sexo feminino, que já tem um pouco menos de musculatura na parte interna do joelho. Fatores são vários. E se você coloca em cima disso ainda uma carga exagerada, com certeza você inicia um processo de sofrimento da cartilagem. E dor. Por que dói? A cartilagem não tem inervação, não tem sensibilidade. O que se interpreta é que a carga que é aplicada no joelho, ela tem força total para que ela deforme a cartilagem e atinja o osso que fica embaixo. Esse sim tem sensibilidade e começa a doer. Da mesma forma, é possível entender por que algumas lesões de cartilagem só crepitam ou você não sente nada e por um motivo qualquer vai feita uma ressonância magnética ou você passa por uma avaliação médica e descobre que você tem sofrimento da cartilagem, sem dor, por um motivo que a carga não foi suficiente para impressionar o osso que fica embaixo da cartilagem.
Isso vale para toda a articulação fêmur, da tíbia e principalmente da rótula, da patela. Então é fácil definirmos por que uma cartilagem é machucada, é lesada. É o tradicional erro de dimensionamento. O que você tem de equipamento e o que você submete a esse joelho. Lesões de cartilagem não são de abordagem fáceis em termos de tratamento, porque ela passa inicialmente pelo próprio paciente, a atitude do paciente para encarar o seu problema. A maior dificuldade que nós temos é quando dissemos que o paciente tem que suspender aquela prática de uma academia e ele não aceita. Porque o problema não está tão grande na cabeça dele que ele não consegue imaginar como que aquilo vai evoluir, como que aquilo vai ficar. Lesões de cartilagem, você tem lesões simples, você tem lesões pequenas, você tem lesões localizadas, você tem lesões maiores, lesões mais profundas. E a abordagem que se dá para o tratamento, em princípio, em todas as lesões de grau 1, 2, 3, onde não existe exposição óssea, são de forma geral conservadoras. Você melhora o equipamento musculoesquelético do paciente. Numa fase inicial, se tiver dor, você tem que tirar a dor, senão você não tem colaboração numa fisioterapia. Em seguida, passa por um processo de reequipar o indivíduo, o atleta, o esportista, tentando deixar mais compensado aquele joelho. Esse trabalho não é fácil. Uso de drogas que você faz por via oral, são aqueles chamados condroprotetores, uso de colágeno por via oral. Aplicação de drogas intraarticulares à base de ácido hialurônico são estruturas que participam da vida da cartilagem, daquele turnover, daquela troca de elementos químicos que na vida inteira a cartilagem tem, essas drogas participam. Mas fundamental mesmo, eu não consigo dimensionar a intensidade, é a redução da carga, do peso e o aumento do equipamento de proteção. Equipamento, eu falo, é o equipamento musculoesquelético, a tua musculatura, as suas estruturas de proteção. Quando essas duas estruturas de proteção e a retirada do fator agressivo, que pode ser não só o esporte, pode ser o sobrepeso do paciente também, você tecnicamente está resolvendo aí 80% a 90% dos problemas. As drogas participam num percentual um pouco menor. Além desses tratamentos, chamados tratamentos conservadores, que são os principais a serem praticados em lesão de cartilagem, em algumas situações nós temos que partir para o tratamento cirúrgico. Esse tratamento depende do tamanho da lesão, da localização da lesão dentro do joelho, da extensão, da idade do paciente, do perfil físico desse paciente. E esses tratamentos todos passam por várias modalidades de tratamento. Aqui nessa foto a gente ilustra os principais tratamentos. No mais simples, lesões grau 3, grau 2, 3, você faz um debridamento da cartilagem chamado condroplastia. Quando que você vai para uma condroplastia? Como um procedimento isolado é raro. Na verdade, você faz uma condroplastia quando encontra a lesão da cartilagem associada a uma lesão de ligamento que você teve que operar. Já lesões do tipo lesão 4, onde o osso está totalmente exposto, uma lesão maior que necessita ser tratada, ela tem sintomatologia, você tem várias opções de tratamento que depende muito da idade, localização e disponibilidade de meios de tratamento. Você pode passar por um processo chamado microfratura, que você vê nessa foto. O que consiste a microfratura? Em fazer perfurações no leito para que o osso sangre, produza uma cola com fibrina, esse osso tem célula-tronco, vai produzir um tecido semelhante à cartilagem original, vai tampar, é como se fosse uma cicatriz. Você tem outros processos que consistem em transplantar pedaços de osso e cartilagem do próprio joelho do paciente, de uma área onde não se usa tanto, para aquela área que se usa muito. Isso é chamada a cirurgia de transplante osteocondral, onde encaixa essas mosaicoplastias. Às vezes, transplante de banco de cadáver, você tira fragmentos de osso com cartilagem de banco de cadáver para ocupar aquele espaço. No nosso meio, praticamente não existe, que são os transplantes, implantação de condrócito. O que é implantação de condrócito? Você pega uma área de cartilagem, que não tem cartilagem, tira numa primeira cirurgia um pouco da cartilagem boa, cultiva em laboratório, depois de algumas semanas você implanta novamente esse tecido, aí vai formar uma cartilagem semelhante à original. Mas vejam bem, tudo isso é reservado ao tratamento cirúrgico, quando o tratamento conservador não tem resultado. E essa observação é importante. Ouça sempre a opinião de um profissional da área de cirurgia de joelho, um cirurgião de joelho.
ele vai te encaminhar a melhor forma, lhe dizer a melhor forma de tratar aquele problema que você tem. Cuidado no treinamento. Tenha um educador físico que possa te orientar numa academia, numa dança diferente, numa prática esportiva qualquer, porque de repente você pode estar fazendo uma lesão silenciosa, que não acontece nada, não aparece nada, e lá um dia, para examinar uma lesão de cruzado que você pode ter rompido por um motivo qualquer, aparece uma lesão grande de cartilagem. Esse tipo de cuidado tem que ter. Cartilagem perdida, chegou no osso, não nasce mais. Perdeu, perdeu. Ou ela é pequena para não incomodar, ou ela é grande que precisa operar. E os resultados é melhor que você tivesse ficado com a tua original. É o que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado.